Enquanto o mundo inteiro acompanha a guerra no Oriente Médio, uma movimentação silenciosa está acontecendo nos bastidores. Ela não envolve soldados brasileiros cruzando fronteiras, nem tropas desembarcando em zonas de combate, mas pode colocar a tecnologia militar nacional no centro de uma das regiões mais estratégicas e perigosas do planeta. O Oriente Médio está demonstrando interesse em mísseis, foguetes, drones e sistemas de armas desenvolvidos no Brasil. E isso levanta uma pergunta que pouca gente está fazendo. Por que justamente agora? Será que o Brasil está entrando na guerra? Existe alguma negociação secreta? Ou estamos diante de uma oportunidade histórica para a indústria nacional de defesa? O que está acontecendo pode mudar completamente a posição do Brasil no mercado internacional de armamentos, e a maioria das pessoas ainda nem percebeu. Durante décadas, quando alguém falava sobre exportações brasileiras, quase sempre pensava em soja, carne, minério de ferro ou aviões da Embraer. Mas existe um setor que cresceu silenciosamente nos últimos anos e hoje começa a chamar a atenção das maiores potências militares do mundo, a indústria brasileira de defesa. Empresas nacionais desenvolveram tecnologias capazes de competir com fabricantes tradicionais da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. São sistemas modernos, relativamente mais baratos e que já provaram sua eficiência em diferentes países. E agora, justamente em um momento de enorme instabilidade internacional, essa tecnologia começou a despertar o interesse dos países do Golfo Pérsico. Mas existe um motivo muito claro para isso. O aumento das tensões envolvendo o Irã mudou completamente a forma como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e outros países da região enxergam sua própria segurança. Eles perceberam que depender exclusivamente de fornecedores estrangeiros pode representar um enorme risco. Em um conflito de grandes proporções, cadeias de suprimento podem ser interrompidas, contratos podem ser suspensos e decisões políticas podem impedir a entrega de equipamentos fundamentais. Em outras palavras, quem depende apenas de um único fornecedor pode ficar vulnerável justamente quando mais precisa. Foi exatamente nesse cenário que o Brasil começou a ganhar espaço. E não estamos falando apenas da venda de alguns equipamentos militares. Estamos falando de uma aproximação estratégica, envolvendo transferência de tecnologia, desenvolvimento conjunto de sistemas de armas e participação em projetos industriais que podem durar décadas. Entre todos os equipamentos brasileiros, um deles chama a atenção de forma especial: o míssil tático de cruzeiro MTC-300. Desenvolvido pela Avibras, esse sistema representa um enorme salto tecnológico para a indústria nacional. Ele foi projetado para atingir alvos estratégicos com alta precisão, a centenas de quilômetros de distância. A versão utilizada pelo Exército Brasileiro, seu alcance gira em torno de 300 quilômetros. Já a versão destinada ao mercado internacional pode alcançar distâncias ainda maiores, sempre respeitando os acordos internacionais aplicáveis. Mas não é apenas o alcance que impressiona. O grande diferencial está na precisão. Utilizando modernos sistemas de navegação, o MTC-300 é capaz de atingir alvos estratégicos com enorme eficiência, tornando-se um equipamento extremamente valorizado em operações militares modernas. E existe outro detalhe que torna essa negociação ainda mais interessante. Os países do Golfo já conhecem a tecnologia brasileira. Há muitos anos, diversos deles utilizam o sistema Astros, também desenvolvido no Brasil. Esse lançador múltiplo de foguetes conquistou reconhecimento internacional justamente pela confiabilidade e capacidade operacional. Por isso, para muitos desses países, adquirir o MTC-300 representa uma evolução natural de uma plataforma que eles já utilizam. Mas a presença brasileira na região não se limita aos mísseis. Existe outro setor que está revolucionando completamente os conflitos modernos: os drones militares. As guerras recentes mostraram que aeronaves não tripuladas passaram a desempenhar funções decisivas no campo de batalha. Elas realizam reconhecimento, monitoramento, coleta de informações e ataques de precisão com custos muito menores que aeronaves convencionais. E mais uma vez, o Brasil aparece nesse cenário.
Empresas brasileiras vêm desenvolvendo drones e munições inteligentes que já despertam interesse internacional. Entre elas está a MACG, responsável por sistemas modernos capazes de atender tanto missões de vigilância quanto ataques de alta precisão. A empresa também conquistou contratos importantes com os Emirados Árabes Unidos para fornecer munições inteligentes e kits que transformam bombas convencionais em armamentos guiados por satélite e laser. Mas talvez o aspecto mais estratégico de toda essa aproximação não seja a venda desses equipamentos, e sim algo muito maior. Os países do Golfo não querem apenas comprar armas, eles querem aprender a produzi-las. Esse detalhe muda completamente a importância dessas negociações. A Arábia Saudita, por exemplo, estabeleceu como objetivo fabricar uma parcela cada vez maior de seus próprios equipamentos militares. A intenção é reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros e construir uma indústria nacional altamente tecnológica. Foi justamente nesse contexto que empresas brasileiras participaram da implantação da primeira fábrica de explosivos militares em território saudita. Na prática, isso significa que o Brasil não está apenas exportando produtos, está exportando conhecimento, está ajudando a desenvolver capacidades industriais em uma das regiões mais estratégicas do planeta. E isso fortalece a imagem do Brasil como parceiro tecnológico confiável. Ao mesmo tempo, acordos de cooperação em defesa continuam avançando entre os dois países, ampliando ainda mais essa parceria. Mas nem tudo acontece sem dificuldades. A própria guerra no Oriente Médio passou a criar novos obstáculos para essas negociações. O aumento das tensões afetou importantes rotas marítimas da região. Com isso, transportar equipamentos militares ficou mais caro, mais lento e muito mais complexo. Como esse tipo de material exige protocolos rigorosos de segurança, governos e empresas precisaram estudar novas alternativas logísticas. Parte das cargas passou a utilizar rotas diferentes, incluindo portos localizados no Mar Vermelho e transporte terrestre até os países do Golfo. Outra possibilidade é o transporte aéreo estratégico, que reduz o tempo de entrega, mas aumenta significativamente os custos da operação. Mesmo assim, os contratos continuam avançando. E isso demonstra que existe um interesse concreto pela tecnologia brasileira. Talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. O Brasil não está enviando tropas para o Oriente Médio. Não participa diretamente da guerra. Também não escolheu um lado no conflito. O que está acontecendo é algo completamente diferente. A indústria nacional de defesa está aproveitando um momento de profundas transformações na geopolítica mundial para conquistar novos mercados. Enquanto grandes potências enfrentam disputas diplomáticas e impõem restrições comerciais, o Brasil aparece como um parceiro capaz de oferecer tecnologia competitiva, experiência industrial e cooperação de longo prazo. Se essa estratégia continuar dando resultados, o país poderá fortalecer sua base industrial de defesa, gerar empregos altamente qualificados, ampliar investimentos em pesquisa e consolidar uma posição muito mais relevante no cenário internacional. E essa talvez seja a maior surpresa de todas. Enquanto o mundo observa apenas os combates no Oriente Médio, existe uma movimentação silenciosa acontecendo nos bastidores. Uma movimentação que pode transformar o Brasil em um dos principais fornecedores de tecnologia militar para uma das regiões mais estratégicas do planeta. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil deve ampliar a exportação de tecnologia militar e fortalecer sua indústria de defesa? Ou esse tipo de parceria pode trazer desafios para o país? Escreva sua opinião nos comentários. Vou ler todas elas. Até o próximo vídeo.